Muita gente olha para o mercado financeiro e pensa, isso é uma bagunça, é puro caos. Mas e se não for? E se por trás de toda essa subida e descida de preços existisse um padrão? Um padrão que se repete e que é movido, olha só, pela psicologia de todos nós. É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Para a maioria das pessoas, o sobe e desce dos preços parece não ter lógica nenhuma, um verdadeiro caos. Só que lá na década de 1930, teve um cara que olhou para essa mesma confusão e enxergou outra coisa. Ele viu uma ordem, sabe? Quase como um ritmo escondido, só esperando para algum decifrar. E o nome desse cara era Ralph Nelson Elliott. Ele simplesmente não comprava essa ideia de que tudo era aleatório. Na verdade, ele dedicou os últimos anos da vida dele para provar que existia sim um padrão. Então, bora mergulhar nessa história e ver o que ele achou. Olha, a teoria do Elliott não foi um palpite não, longe disso. O cara analisou de forma super meticulosa 75 anos de dados no mercado de ações. 75 anos. Ele juntou gráficos, olhou índice por índice, foi um trabalho assim gigantesco, de pura dedicação, e tudo isso resultou no livro dele, o The Wave Principle. Tá, mas e aí? O que foi que ele descobriu no meio de tantos dados? Bem, ele encontrou um ritmo, um padrão básico que, segundo ele, se repete sem parar. E a causa disso não era nenhuma fórmula matemática secreta, não. Era algo bem mais humano. Os ciclos de otimismo e pessimismo que todos nós, como um grupo, sentimos. O coração da descoberta dele é o que ficou conhecido como o princípio da onda. A ideia é a seguinte: um ciclo completo de mercado segue um padrão que ele chamou de 5-3. Funciona assim. Primeiro, vem 5 ondas que empurram o preço na direção da tendência principal. E depois, vem 3 ondas que corrigem esse movimento, que vão na direção contrária. Vamos tentar visualizar isso juntos. Pensa num movimento de alta, ok? Tudo começa com a onda 1, sabe? Aquele otimismo inicial. Aí vem a onda 2, que é uma quedinha, a primeira ponta de dúvida. Mas logo depois vem a onda 3, e essa costuma ser a maior de todas, a mais forte. É a hora que a euforia pega e todo mundo quer entrar. A onda 4 é tipo uma pausa, o pessoal realizando os lucros. E por fim, a onda 5. Que é aquele último suspiro de otimismo, sabe? Antes do mercado cansar. Essas 5 ondinhas juntas formam o que ele chamou de impulso principal. Ok, depois que esse otimismo todo se esgota, o mercado precisa dar uma respirada, corrigir. É aí que o humor muda. Começa com a onda A, a primeira queda mais forte. Depois vem a onda B, que é uma subidinha, quase uma pegadinha para quem acha que a alta vai voltar com tudo. E finalmente a onda C, a queda final, quando o pessimismo toma conta de vez. Juntando tudo, essas 8 ondas completam um ciclo inteiro das emoções do mercado. E é aqui que está o pulo do gato de toda essa teoria. O que o Elliott dizia é que esses padrões não são só linhas aleatórias num gráfico, de jeito nenhum. Eles são, na verdade, um mapa das nossas emoções coletivas. É o otimismo que empurra o mercado para cima nas ondas de alta e é o pessimismo que causa as quedas, as correções. Faz sentido, né? Beleza, a teoria é super interessante, mas a pergunta que fica é: como é que se usa isso na prática, no dia a dia? Bom, vamos dar uma olhada numa estratégia bem específica que sai direto desse princípio e que foca num momento muito importante do ciclo. Então, uma estratégia eficaz é focar no rompimento da onda 1. O raciocínio é bem lógico, olha só. Primeiro, a gente identifica aquela onda inicial de impulso. Depois, a gente espera o preço passar do topo dessa onda 1. E agora vem o segredo. Em vez de entrar correndo assim que rompe, a gente espera o preço voltar um pouquinho, fazer o que chamam de pullback. Aquele ponto que era um teto vira um piso, um suporte. E aí, nesse teste que pode estar o sinal de entrada. Olha só isso funcionando na prática. Primeiro, a onda 1 se forma, certo? O preço sobe e, pá, rompe o topo dela. Mas perceba o detalhe mais importante. Ele volta, ele faz o pullback, quase beijando aquela linha do topo que foi rompida. É exatamente nesse ponto que a estratégia sugere a entrada, apostando que a alta vai continuar. E isso leva a gente a uma regra de ouro, que é bem simples. Se o rompimento foi para cima, a prioridade é para operações de compra. Ponto. É basicamente surfar a favor da maré, sabe? Aproveitar a força da tendência que o próprio padrão ajudou a confirmar. Então, no fim do dia, para que serve tudo isso? Por que gastar tempo entendendo esses padrões?
A resposta é que isso nos dá uma visão bem mais clara sobre a força e, principalmente, a direção mais provável do mercado. Na prática, usar as ondas de Elliott dá uma espécie de esqueleto, uma estrutura para análise. Ajuda a confirmar se uma tendência está forte ou fraca, ajuda a achar os melhores pontos para entrar numa operação, a decidir entre comprar ou vender e até arriscar umas projeções para onde o preço pode ir. E vamos combinar, em mercados super rápidos e competitivos, ter uma ferramenta de análise assim pode ser uma baita vantagem. A ideia é transformar o que parece ser um caos total numa série de probabilidades baseadas em padrões de comportamento que se repetem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a teoria do Elliott está certa e a história do mercado, movida pela nossa própria psicologia, tende a se repetir, a grande questão que fica é: em que parte desse padrão a gente está vivendo agora?